Continuando então com a nossa aula, veremos primeiro aqui o seletor. O seletor, a princípio aqui, eu selecionei ele, não tem muita coisa visível aqui. Temos, porém, algumas opções que funcionam aqui. Essa opção seleciona todos os objetos ou todos os nós. Tem aqui as seleções. Selecionar todos os objetos em todas as camadas visíveis e não bloqueadas. Isso aqui tem a ver com as camadas. Aqui tem eu tenho a possibilidade de criar uma nova camada, você tem como trabalhar em camadas diferentes, mas aqui não vem ao caso. Seria assim, digamos que isso aqui tivesse em uma camada, isso aqui tivesse em outra. Por exemplo, eu posso tornar essa camada invisível. Eu crio aqui uma nova camada, adicionar camada 2 acima da atual, tanto faz, aqui é só para demonstrar. Eu tenho uma segunda camada. Essa camada aqui, digamos que tem um texto aqui bem avacalhado, mas é um texto. Temos um texto aqui nessa camada, mas a outra camada está abaixo aqui, a camada 1, ela está invisível, agora se tornou. Eu posso inclusive movimentar todos os objetos aqui, independente da camada. Porém, se eu tornar ela, eu posso escolher qual camada eu quiser. Se eu escolher a camada 2 e tornar ela invisível, isso acontece, como se ela não tivesse aqui. Bom, mas voltando então para a ferramenta seletor, nós temos aqui a opção de selecionar todos os objetos em todas as camadas visíveis e não bloqueadas. Ok? Aqui está tudo selecionado. Se tivesse bloqueado, ele não selecionaria. É o que diz ali. Isso aqui, eu estou na camada 2, certo? Eu aperto aqui, ele vai selecionar só o que está na camada 2. Como geralmente nós vamos trabalhar com uma camada só, ele vai fazer uma seleção completa. É a mesma coisa que você fazer isso aqui, Você puxa, você clica em uma extremidade, você puxa até a outra e faz uma seleção. Simples. Pois bem, o que temos aqui também? A partir do momento que você seleciona um objeto, você tem essa opção: retira a seleção de qualquer objeto ou nó. Se eu tiver um ou mais objetos selecionados, eu posso apertar aqui, não está mais nada selecionado. Bom, agora precisamos avançar com algumas coisas mais. Esse quadrado aqui, por exemplo, não era para mudar de ferramenta, nem é para abrir isso aqui. É coisa do meu mouse aqui. Bom, eu tenho o seletor aqui selecionado. Eu tenho usar esse aqui que é mais fácil, que está diferente. Eu tenho essas opções aqui: girar 90 graus, sentido anti-horário. É muito simples você observar aqui. Ou sentido horário, a mesma coisa, 90 graus. Temos aqui também a inversão. Você inverte o objeto selecionado horizontalmente. Você pode fazer isso usando a tecla H também, ou clicando aqui, tanto faz. Essas duas ferramentas aqui não tem tecla de atalho, então você vai ter que fazer do mesmo jeito. Você tem isso aqui também: inverte objetos selecionados verticalmente, que pode ser usado com a tecla V. Se você não lembra, é óbvio, você vai vir aqui e você vai achar mais fácil. Essas teclas de atalho, elas não são para complicar, elas são para você ter mais facilidade. A partir do momento que você tem familiaridade com o programa, você obviamente vai ter algumas teclas de cabeça e você vai usar para facilitar o processo. Algumas teclas que são padrão para vários programas são Ctrl Z para voltar alguma ação que a gente fez. Ctrl A, por exemplo, aqui ele selecionou tudo, só que aqui no caso ele selecionou só o que está nessa camada selecionada, camada 1.
o caso aqui dessa outra camada, até a tecla de atalho é mais complicada. Ctrl mais Alt mais A. É um pouquinho maior. Esse aqui não tem nada também. Bom, não tem nem por que você ter tanto problema, porque se você tiver com o fundo livre, você pode só clicar fora que você não tem mais nada selecionado. Se eu fizer assim, ó, se por exemplo eu tivesse aqui, ó, eita, se tiver aqui, ó, eu tenho tudo preenchido, tá tudo selecionado, certo? Se eu clicar aqui fora, aqui não vai dar diferença, ele vai continuar selecionado. Então fica mais fácil vir aqui, tira a seleção. Bom, voltando, a gente já viu essas ferramentas aqui, muito simples. Temos aqui também enviar a seleção para trás. O que seria isso? Observe que isso aqui está na frente. Isso aqui está na frente do quadrado. Eu posso enviar para trás do quadrado. Calma. Temos aqui essa opção. Isso aqui vai para trás de tudo, inclusive do texto. Tá, vamos usar esse texto aqui também como exemplo. Eu tenho esse texto e digamos que ele tá lá atrás. É a bendita camada. É o que eu falei, né? Você vai trabalhar ele trabalha com uma camada, de repente coloca outra camada e fica se batendo, né? É toda questão de costume. Vou escrever de novo aqui, texto. Ok, texto, colocar laranja, pode ser. Tá, tem esse texto aqui. Digamos que por algum motivo eu queira colocar ele para trás desse quadrado aqui, mas não queira colocar ele na frente do amarelo, desse formato amarelo aqui. Então, basta que eu selecione o texto. Perceba que se eu clicar em enviar a seleção para trás, envia a seleção para trás, ele vai para trás, inclusive, disso aqui. Não é o que eu quero. Bom, o que eu quero é que ele vá para o meio. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Recua a seleção um passo. Pronto, ele está no meio. Se eu quiser recuar de novo, deixar ele para trás, eu faço a mesma coisa. Temos essa aqui, que é o contrário, né? Você avança. E esse aqui avança tudo. Eu vou clicar nesse amarelo aqui, essa forma amarela. Pronto. Com um clique ele avançou todos. Entenda que tudo que está aqui nessa camada, como estamos trabalhando com uma camada única, ele vai avançar tudo que está presente na camada. Ou seja, tudo que tiver aqui na tela, ele vai avançar, ele vai estar prevalecendo, ele vai estar na frente de tudo. Com exceção, claro, se eu criar uma nova forma, que a forma que você criar, ela vai sempre assumir a frente. A não ser que você faça isso aqui, ó. Tá, agora isso aqui é importante. Talvez isso aqui você não use tanto as teclas de atalho, mas isso aqui é importante você conhecer porque talvez seja bastante usado. Vai ser bastante usado, né? Eu tenho aqui essa forma. Para ela ir para o fundo, eu posso usar simplesmente o botão End, como está aqui, ó. End, Page Down, Page Up e Home. É muito fácil de encontrar, mas tem um detalhe. Eu estou aqui no meu notebook e eu não tenho simplesmente como usar essas teclas de atalho, porque elas estão presentes justamente nas direcionais. Então, se eu pressiono End, por exemplo, ele vai para a direita, Home ele vai para a esquerda, Page Down para baixo,
up para cima. Computador normal ele vai ter as teclas separadas, então você não precisa fazer mais nada. Você aperta um botão ali e pronto. Então, se você está no notebook e você quer fazer essas opções, eu quero jogar lá para o fundo, então é end. Pense bem, é muito sugestivo. End vai para trás, home, que é a parte da frente. É quase igual a ideia do site. Home você chega na parte inicial, então é quase o mesmo princípio. Aqui no caso do notebook eu aperto Fn end, ele vai para trás. Fn home, ele vai para frente. São essas duas teclas e ele funciona da mesma forma que funcionaria se fosse um computador normal, com o adicional da tecla Fn. Page down, pressionando o Fn, ele vai fazer a mesma coisa. E page up, down volta, up avança. Você conhece um pouquinho de inglês, você já entende um pouco que ele faz totalmente sentido. Então não é tão difícil de assimilar. Esse é um dos comandos mais simples que tem. Bom, aqui temos também algumas opções a mais, que são essas aqui. Opção X, que é horizontal, opção Y, a vertical, e vamos explicar isso aqui de forma mais precisa. Bom, puxar aqui. Bem, observe aqui, deixa eu deixar isso aqui separado. O mouse aqui está complicado. Bom, isso é mais um detalhe, né? Usar um mouse que esteja com um bom funcionamento. O meu ainda consigo me virar, mas muita gente não conseguiria se dar tão bem assim. Então precisa, de preferência, um mouse que esteja com um bom funcionamento.